Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Eu entro 8h30, chego sempre atrasado. Com essas estrofes, Anaxágoras definiu o que é trabalho. Mas se na sua clasômenas imaginária, o trabalho era o que separava os homens das cigarras? Divirta-se, aproveite o verão! No mundo contemporâneo, o labor se tornou uma mera luta entre classes. Agora, alguns movimentos querem diminuir a jornada de trabalho. Mas será que não tem pegadinha, não? A pergunta que fica é, trabalhamos muito ou ficamos devendo no cheque especial? E é com muito labor que estamos aqui com o Felipe Trielli, o grande, como se chama mesmo? Luigi Marnoto, o nosso correspondente europeu Arthur Machado, que está parado na tela. Agora já vai ser. É que ele estava parado mesmo. Um peão dessa empresa, dessa indústria. Aqui o proletariado. O proletariado, a elite, e o grande capital lá. É isso aí. Em Londres. Os meios de produção e os produtos. E os produtores. Vocês são um bando de marxistas. A galera tem razão, vocês são um bando de marxista mesmo, comunista, duguinista, nutricionista, fascista, dentista. O pior é que o produtor botou a gente para trabalhar dia 1º de maio e nós aqui, como bons comunistas e proletários, trabalhar em 1º de maio é como trabalhar no Natal pro cristão. Para marxistas do nosso calibre. Do nosso Mas os caras não têm a menor compaixão pela nossa ideologia. Nós, esta peça do capitalismo mundial, né? É isso aí. Então é isso. O assunto hoje é... redução da jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho. Pra quem? Pra gente não é. Começou aumentando. A gente não. Marcaram na véspera do feriado o tema redução de jornada de trabalho. Quer dizer, o editor não passa de um grande FDP. Uma ironia. Não, lembrando que nunca foi não é pauta nossa, né? Sugestão vem lá de cima. Sempre sim. Dos metacapitalistas. Chega no sábado, manda escrever o roteiro pro domingo e na segunda grava. E você pode notar que o produtor é contra essa história, eu não sei não. É verdade. Então, exatamente. Esse negócio aí, de parar, de trabalho. A gente na coxinha tava falando isso. Eu sou a favor. Reduzir a jornada não seria nada mal. Não, mas aí, então, agora vamos falar sério, um pouco sério. Vindo da onde vem, a gente fica com várias pulgas, um pulgueiro atrás da orelha, né? Porque foi mencionado lá no Fórum Econômico Mundial, e tem ONG trabalhando, algumas empresas testando no mundo inteiro, né? Parece que é um movimento. A principal empresa que adotou isso lá na Nova Zelândia já está entre as melhores empresas. Então, tem um marketing aí. Tem um cheiro de ESG 2.0. Tem um cheiro esquisito isso aí. O que tu acha, Arthur? Olha só, eu diria que é golpe. Certamente é golpe. A famosa arapuca. Aliás, é a característica da arapuca, né? Tem todo o tempo do mundo para ser montada e tem um segundo para ser descoberta. Né? Essa é a famosa arapuca. Porque essa promessa já é antiga mesmo. Essa ideia de uma redução da jornada de trabalho faz parte daquela tese do degrowth, que é o decrescimento. É um dos tópicos. Quer dizer, diminuir a jornada de trabalho para diminuir exatamente a produção. Só que é o mesmo papo da década de 70 da produtividade, que o pessoal dizia assim, vamos aumentar a produtividade. Aumentou, mas o salário continua igual. Então, na verdade, o que houve é que a produtividade foi feita às custas de uma redução de riqueza do mundo, né? Então, é mais um passo, para mim, daquele modelo da destruição da economia porque é planejada, que o Lourenço falou naquele programa com a gente. Mas, assim, qual seria o caminho? Porque, em princípio, a gente dá uma olhada aí no que falam, nessas notas, nessas coisas, parece uma coisa interessante, certo? Porque o cara fica mais feliz, vai ganhar o mesmo, ele ganha pelos dias não trabalhados, né? Sim. Enfim, então, continua igual. Então, assim, à primeira vista, a coisa é sedutora. Fala, pô, legal, mais tempo pra gente ler. Mentira, ninguém vai ficar lendo. Mas vai ficar lá no parquinho. Fumando uma
Então. Então, acho que meio que é uma das ideias. Das ideias mesmo, do pessoal lá. Se a gente for seguir o padrão Admirável Mundo Novo, que é o que está acontecendo, é isso, né? Deixar as pessoas trabalhando menos, mais entorpecidas, com diversões fáceis. O hedonismo sexo, comendo solto, né? E transformar... Hoje a gente tem... Não, deixa eu começar do começo, que eu tinha uma linha de raciocínio assim. Primeiro, o que é o negócio, né? Eles estão falando que vai diminuir a jornada de trabalho para um dia a menos, né? Seriam 4 dias por semana? O que eles estão mais batendo é isso, 4 dias por semana, né? E descansa 3. E descansa 3. O que, assim, à primeira vista, legal, 3 dias que eu vou passar com a família, 3 dias que eu vou ler, que eu vou fazer não sei o quê, beleza. Aí a primeira pergunta que eu me faço, porque assim, não tem almoço grátis, né? Todo mundo sabe disso, a gente sabe... Então, assim, tem pegadinha aí, não é possível. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte, para uma empresa do tamanho do Google, isso é possível. Agora, e o cara que tem um comérciozinho aqui e o governo vai obrigar ele a pagar 3 dias não trabalhados? Sim, eu pensei, eu falei isso hoje para você, né? Falou, exatamente. Eu pensei, quando eu tinha livraria, sexta, sábado e domingo, obviamente eu pagava em dobro, né? Era hora extra. Por obrigação. Por obrigação, sim, até. Claro. Eu acho justo, né? Sim, claro. Sexta, sábado e domingo eram os dias que bombava a livraria, né? Que sexta-feira as pessoas vão pra rua, vão pra... Imagina se eu não tenho que dispensar os caras ou pagar em dobro. 2 jornadas, né? Que seriam 3 em dobro, né? Então, 3 dias em dobro, sexta, sábado e domingo. Tem que ter mais um funcionário. Eu não aguento. Isso, então, para mim, já ficou com aquela cara de comuna, sabe? Assim, do tipo, não, vai ser uma coisa legal e vamos obrigar todos os empresários a fazer isso. Aliás, falando em empresário, em todo lugar que eu li isso, na revista Fórum, aquelas coisas que estavam achando lindo, tudo assim, porque os empresários são os filhos da mãe. E realmente, os Google da vida, tem quem trabalha no ambiente corporativo, também estávamos falando disso. Exato, os caras realmente tiram o couro. Só que é o seguinte, tiram o couro e a pessoa sabe que não pode reclamar e trabalha bem mais do que a hora que tem que trabalhar. Então, ou seja, mesmo que tenha lei, mesmo que não sei o quê, acaba não dando certo. Para os caras é isso, porque o empresário... Só que assim, eu sou empresário há 16 anos. Eu não tiro férias, sem sacanagem, de mais de 10 dias, porque no fim do ano, aquelas 2 semanas, a gente acaba conseguindo ficar. Mas mesmo assim... Há 15 anos, cara. Todos os funcionários que trabalharam para mim têm férias, têm 13º. Eu não tenho 13º. Tipo, se tiver um bônus, assim, que deu certo. Quantos anos de existência? Eu passei por crise da Dilma, passei por todas as crises econômicas, 2008, logo que abrimos. Ou seja, cara, tudo bem. Quando a coisa dá certo, a gente ganha bem. Só que, assim, a maior parte do tempo, especialmente para um empresário pequeno no Brasil, meu pai também sabe disso, a gente tá mais ferrado que se dando bem. A gente tá pagando conta e não sei o que. A gente é muito mais suscetível a crises econômicas, né? Inclusive, primeira bunda que aparece é a nossa. É a nossa, exatamente. E impostos e todas essas coisas em cima do empresário e tal. Exato. Não tô defendendo que não tem empresário filho da mãe. Tem pra cacete. Tem bastante. Assim. Não, mas aí é aquela coisa, a gente tomar sempre pelos piores exemplos. Tem empresário filho da mãe, tem trabalhador Não, mais, exatamente. Não tem meio termo. O grande lance é o seguinte, esse para mim é mais um daqueles experimentos, tipo ESG, tipo pensamento woke, que vai chegar uma hora que vai bater. Porque assim, mesmo que a gente fale de empresa grande, cara, você acha que uma Janssen, uma farmacêutica gigantesca, que eu estava ontem com um amigo, um primo meu que trabalha, e falou assim, os caras no final das contas querem dinheiro. Claro, você acha que uma empresa dessa eu também quero, vai reduzir carga de jornada de trabalho ou contratar o dobro de funcionário para ter o mesmo resultado? Ou um acréscimo de produtividade? Não vai. Não, cara, então, não mas, tem como. Mas aí a empresa ela vai falar o seguinte, reduzimos a carga horária e aumentou a produtividade. Vamos contratar mais para produzir. Vamos colocar mais gente nessa carga menor para produzir. Vai chegar uma hora que, cara, o custo vai... Então, mas o que os caras estão vendendo é justamente isso. Não quer dizer, que isso aumenta a produtividade. Aumenta nos 3 primeiros meses que o cara tá feliz. Tá feliz. Depois o cara senta e fala, puta, agora eu posso enrolar um dia a mais. Peraí. Então, deixa eu pegar um gancho aí rapidinho, Luiz, nesse seu ponto. E voltando a 73, o aumento da produtividade não necessariamente significa uma melhora da renda do cara. Então,
várias possibilidades podem acontecer. Eu acho que isso aí é para destruir o lucro do empresário. Mas olha o que o cara pode fazer. Ele pode dizer o seguinte: vamos reduzir a jornada de trabalho de 5 dias, né, para 4 dias. Te deu mais um dia de folga. O que vai acontecer? Nesse dia de folga, o cara vai contratar um outro cara mais barato. Sim. É o que vai acontecer. Ele vai ter um aumento de custo no primeiro momento. Aí daqui a pouco ele vai dizer: olha, Felipe, não fica mais 4 dias, não, pode ficar 3. Pode ficar 2. E o outro cara vai ficar 3, 1, aí te manda embora e contrata um outro cara pelo meu preço do salário do cara que ele contratou antes. O que você vai ver que é um aumento de produtividade, depois é transformado em redução de renda, entendeu? Então, assim, é uma mentira isso. O cara trabalha mais, se ele ficar mais tempo em casa, ele vai trabalhar melhor. Isso é meio historinha, por no final começar uma substituição, como já foi feito várias vezes, né? Que é o efeito, que é o mesmo efeito que teve da inflação dos diplomas. Quando teve um choque assim, de inflação de diploma, que se formou muita gente no mundo, o que aconteceu? Começou a ter, por exemplo, enfermeiro, começou a ter enfermeiro demais. Aí o cara olhava e falava assim, demitia o que estava hoje ganhando 5 pau, porque tinha dois enfermeiros que trabalhavam cada um por 2.000, entendeu? Sim. Então, é o que estão fazendo nas redações. Nas grandes empresas. As redações só tem estagiário agora. No final, por que o jornalismo ficou tirando um ou outro colunista, o resto é tudo estagiário. Aí a gente vê as aberrações aí mas vai ser isso. Só que aí você passa isso para uma empresa de engenharia, por exemplo, começa a cair ponte. Você passa isso para medicina, começa a morrer gente. No final é isso, vai ficar alguém no teu lugar naquele dia, porque dificilmente o empresário vai deixar de produzir. Né? Você está falando mesmo no campo industrial. Alguma coisa vai acontecer que vai preencher um robô, ou seja, alguma coisa vai acontecer que vai preencher. Então, isso foi outra coisa que eu pensei também, porque muitas das profissões, isso independente dessa história de jornada ou não, vão ser substituídas por IA, né? Hoje em dia, a IA lê o processo inteiro em, sei lá, meia hora, faz o resumo, o que precisa que um estagiário demoraria 3, 4 dias para fazer. Vai substituir, vai ter realmente... E aí você pode pensar no seguinte, vai ter um excedente de pessoas sem o que fazer. Talvez por isso que eles estejam com esse discursinho para falar, vamos dar uma... Vamos transformar esse então é cilada, né, Bino? Aliás, cadê o teu bonezinho? Hoje você tinha que estar de Bino. Hoje cilada faltou hoje. Mas a questão também da produtividade foi outra coisa que eu pensei. Os caras estão testando isso em empresa corporativa ou empresa de serviço. Eu não sei se eles fizeram teste, eu não vi todos os coisas, mas pelos que eu vi, em teste em indústria, por exemplo. Porque você chega no Japão, cara, cada segundo daquele trabalhador, quem trabalhou lá, eu não sei se vocês conhecem gente que foi no Japão trabalhar eu conheço chão de fábrica, na Mitsubishi, nessas porras assim. Cara, cada segundo é cronometrado, o cara tem o que fazer ali. Não tem como aumentar a produtividade, e se tivesse, já teria sido aumentado. Entendeu? Não, e mesmo empresa... pensa nisso, os caras estão pensando nisso. Mesmo quem não precisa ir para lá. A empresa multinacional japonesa funciona aqui no Brasil. Pode ser. Meu pai foi diretor da Japão, Sony. Além disso, o Japão tem indústrias em que você tem 2 turnos, de fato. Então, não é que o cara deixa, por exemplo, no Brasil, quando dá 5, 6 horas, desliga a fábrica, acabou, né? Sim. Aqui, lá não. Lá entra uma outra equipe. E muitas vezes na sua cadeira. Então, assim, a sua mesa não é sua. A sua mesa é sua durante um turno. No turno seguinte é de outro cara. Então, você tem o seu login no computador, você tem lá, entra outro cara e tem um outro login. Entendeu? Então você tem turnos diferentes. E não é só no Japão, a Ásia como um todo tem uma preocupação muito grande com a eficiência, né? Inclusive o medo dela como continente, porque é multicultural, mas que o coletivo fique bagunçado. Eles têm um medo de uma indisciplina coletiva. Que o Brasil é líder, né? Indisciplina coletiva é Isso é outra coisa. Não, maior prova de que redução de carga de jornada não funciona é que você pega a repartição pública brasileira. Pois o cara trabalha 2 horas por dia. Isso aí. Se aumentasse a produtividade... O famoso paletó na cadeira. Exatamente. Pausa do café do cara leva 2 horas. Pô. Isso faz parte dessa destruição. Por isso que eu acho que tem uma parte da destruição do lucro mesmo, que é tirar que é a ideia daquele degrowth lá, tirar o lucro do empresário e transformar para o sistema de energia. Isso aí é mais uma ação para dizer, olha, bota menos gente, vai quebrando gente, consolida, vai substituindo e recontrata mais barato,
Até os marxistas que nos acompanham vão dizer que isso é aquela força de trabalho, né? Aquela força de trabalho disponível, né? Que o Marx falava. Isso. É uma força de trabalho, que a pobreza é uma força de trabalho disponível para amedrontar o trabalhador. Quer dizer, é mais ou menos isso. Então, essa história comum convence, né? Ó, você vai trabalhar menos e ganhar igual. Porra, tem que ser trouxa para acreditar numa história dessa, né? Que alguém vai realmente ter essa preocupação com você. E eu ouço De isso verdade. desde moleque, hein? Na minha escola já tinha esse papo. Sim. Tem pessoas... Porque também tem isso, né? Existe o cara que trabalha e esquece do resto da vida. A gente não pode esquecer que tem o workaholic, o cara que também não é legal. São os extremos, o trabalho é uma questão de equilíbrio também, de você saber lidar com as outras coisas da vida. O cara não pode trabalhar para fugir da família, por exemplo, ou para fugir da vida. Fugir, né? Por isso que o discurso deles é sedutor, entendeu? Porque agora, tem um ponto. Quando eu estava fazendo aí o briefing, aí eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo, do Bertrand Russell, chamado O Elogio do Ócio. Né? E é interessante esse livro, que o primeiro capítulo, estou tirando de memória, eu li esse livro acho que por volta de 2001, 2002, mas foi um livro que me marcou. Na época eu gostava dessas coisas. Fazer o quê? Gostava do Ócio, o Bertrand do Ócio era muito... O Bertrand Russell, para quem é um cara totalmente alinhado dentro dessas ideologias. Ele era da escola Frankfurt, e provavelmente devia ter contato com esses Rothschild, Rockefeller, essas fundações todas. E ele já falava lá em 1935, é o livro, de que a jornada de trabalho tinha que ser mais ou menos 4, 5 horas por dia, não mais do que isso. Que o ser humano não foi feito para o trabalho, ele foi feito... Quer dizer, eu já tenho uma coisa errada, porque se você pegar a própria história da criação... o bíblico, exato. Deus trabalhou 6 dias, só folgou um. Né? Se nós somos a imagem e semelhança deles, nós temos que trabalhar também. Nós não somos feitos por lazer. Né? Quando a gente foi expulso do paraíso, né, ele falou, vai ter que usar o suor do rosto para ganhar o pão. Né? Se você pensar nesse sentido... E assim, você pode acreditar ou não em Deus e na Bíblia, mas não dá para negar que aquelas histórias ali refletem a realidade. Sim, seja claro. Cara, fica um mês sem trabalhar, não de férias. Férias, pelo menos você tem uma... Fica um mês sem trabalhar, desempregado. 2 meses, 3 meses. Já tive essa experiência. O trabalho, realmente, a gente brinca e tal. Cara, mas o trabalho quantas vezes a gente, aqui mesmo, é que a gente também tem a sorte de ter, tirando o Carlão, a gente gosta das pessoas que estão aqui e tal. Alguém tem que fazer o papel do carrasco. Não, a gente tem a sorte de trabalhar com pessoas que a gente gosta. Fale por você. mas mesmo assim, cara, eu já trabalhei em lugares um pouco mais insalubres. Sim. Era muito melhor estar trabalhando num jeito saudável, óbvio. Quando você trabalhava 12, 14 horas por dia, que também acontecia, era ruim. Mas quando você estava lá, naquelas 8 horas, 10 até, a vida acontece, parece que floresce, parece que tem alguma coisa que é natural da vida você fazer aquilo. Você imagina antigamente os caras nas fazendas, né, quando o cara era mais rural a vida, não tinha, mesmo domingo, você não podia deixar o cavalo morrer se ele tivesse algum problema. Você estava trabalhando praticamente todo dia. Só um dia você oferecia ao Senhor, mas você estava trabalhando. O trabalho é para manter o funcionamento de uma sociedade saudável, você precisa de trabalho. Claro. Né, e os máquina... folgados vão acabar ganhando de alguém que está trabalhando. Exato, né? Acabam se aproveitando disso. Então, mas o trabalho faz sentido. Vamos contemplar, vamos criar arte. Aí, com mais tempo, a gente vai criar obras de arte maravilhosas. Não, cara, a IA já veio aí, deixa ela criar agora. Já ferrou tudo. Isso é o que aquele nosso amigo que veio aqui do PCO falava. O comunista clássico pensa assim, o homem realmente do futuro é o homem que vai fazer poesia, não é o homem que vai trabalhar. O Trotsky dizia que todo mundo ia ser, toda a população ia ser um Gork, todo homem ia ser um soviético, ou seja, ia ser uma merda. Ia ser um Gork que era ruim. Não era ruim, tem coisa boa. Não, mas imagina se todo mundo fosse poeta, não é todo mundo que vai ser o Shakespeare, então vai ter aquelas poesias de... Já pensou todo mundo vendendo livrinho aqui na Vila? Que pariu, que horror. Vila Madalena. Isso é um inferno. Não, aí você troca, né? Que ele vendeu dele e você fala, eu pego o meu. O escambo. Fala, você tá querendo falar, Arthur? Não, uma miçanga por 2 livros, né? Mas olha só, o problema dessa questão é que o trabalho, é óbvio, se você tem
uma distorção, que é aquela ideia do que é e para que serve o ser humano, e essa é a questão central, o trabalho pode ser absolutamente dispensável na cabeça de algumas pessoas, porque ele pode dizer o seguinte, pô, o ser humano é isso mesmo, é só curtir, festejar, contemplar, a ideia do ócio criativo, também é um livro que depois fez muito sucesso, tipo Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Um desses... dessa literatura Tinha uma que era Quem Mexeu no Meu Salame, eu achava muito bom. Então, mas o ócio criativo, essa baboseira, mas é porque depende do que o cara entende também do que serve o homem. Mas, como cristão, eu digo, há uma coisa, nós temos que trabalhar e assim, é mandatório, é um mandato. Agora, para quê? Então, é a questão do propósito. Agora, realmente, numa sociedade que está completamente perdida, não tem nenhuma bússola moral, o cara não quer trabalhar. Então, ele acha legal ser bolsista. Só que, no fundo, mesmo que ele consiga essa meta, que é a meta dessa turma aí, botou robô e nós vamos ficar por aqui, o homem está disfuncional. Algum problema haverá, entendeu? Algum problema sério, porque uma que você não trabalha, você está disfuncional com aquilo que Deus fez. Então, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Muito embora, veja só, tem um ditado que eu gosto, ditado que é do mercado, mas que é muito boa, que é o seguinte, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso é uma verdade também. Eu ouvi bastante. Isso também aliás, eu sou exemplo vivo. Temos 3 aqui. Não, mas tem uma questão que é interessante, essa coisa do ócio criativo você falou, e eu nunca tinha pensado nisso, mas, cara, não tem ninguém que trabalha mais do que o cara do que o artista bom mesmo. O Beethoven, ele não estava ocioso, ele estava lá, cara. Quando você está criando eu falo pela música, não que eu seja o Beethoven, mas eu já passei por isso, pela criação. Não é um negócio... passei por Beethoven, já deixei para trás. Já passei, deixei para trás. Não, mas a coisa da criação, às vezes eu estou fazendo uma trilha para um filme, eu tenho que fazer uma música. Cara, às vezes o negócio não vem, é angustiante, é trabalho mesmo, é trabalho. E mesmo quando a coisa está se desenvolvendo, é trabalho matemático, é trabalho de você desenvolver a mesma coisa, orquestrar. Então, assim, mesmo o cara que está escrevendo um livro, pergunta pro Rodrigo Gugel, escrever é ficar lá, eu vou lá ver uma Netflix e quando vier eu vou escrever o livro. Não, esses caras confundem ócio criativo com vagabundagem, que não é a mesma coisa. Não. Entendeu? O que eles querem é vagabundagem. Agora, o cara que está produzindo algo, mesmo que seja algo intelectual, ele tá ralando, entendeu? Ele tá ralando. Só que esses caras acham que não. Que o cara senta na árvore ali, aí vem a inspiração, ele toca essa a ideia romântica do artista. Tem vários pontos desse sentido, que é o seguinte, a ideia romântica de que, assim, você vê o resultado e acha que todo o processo é lindo, maravilhoso, música. Eu adoraria trabalhar com música, você sabe como deve ser como é divertido. Trabalhar escrevendo é uma delícia, eu sei como é. Exatamente. Bom pra cacete, legal. Na minha fase de bloqueio absoluto. Então, você fica completo. Tem hora que você fala, ferrou, cara. Não sei pra onde eu vou. Dá uma angústia, dá uma sensação de potência. Que você fala, cara, e aí? O que eu vou fazer? Pega as histórias dos caras que tem bloqueios. Jobim que falava que era 90% transpiração, né? 10% de inspiração. Então, a outro clichê desse eu vou embora. Mas é bem isso, o negócio de você, o que é gostoso quando você cria é quando você vê a obra pronta e fala, pô, legal, que nem o Araquiri, não. Peraí, piadinha. Não pode falar porque tem senhoras tem senhoras vendo. Mas quando o cara vê uma obra, por exemplo, que o cara falou Parla, qual é o Michelangelo, né? Michelangelo fez isso, aquela sensação de criação que nos aproxima de Deus. Mas é aquele minuto ali. O processo o que veio antes, o que vem depois. Você pega a história de todos os escritores que trabalharam arduamente, que foram os maiores gênios tiveram vidas de merda. Vidas horrorosas, vidas infelizes, muitas delas você sabe que eu já profundamente infelizes. O Hamilton deu um tiro na boca, no carabine, o Hamilton. Então, você imagina, né? Você sabe que eu já me fiz essa pergunta. Pô, você preferiria ser um gênio ou preferia ter a vida que você tem, com a sua família, seus amigos? Eu falei, pô,
Acho que a minha vida... Eu não vou deixar bom que você nada teve para a essa humanidade, escolha, viu? claro, claro. Eu, infelizmente. Não, se eu pudesse escolher. Infelizmente, Ah, eu não tive você- esse... Não consegui Eu escolher. queria ter a família também, mas... Não, eu só fui por escolha, né? Porque eu poderia ter escolhido então. Bom, vamos lá. Não, mas Volta. só terminando esse raciocínio, porque aí Tá. você entra no seguinte, porque tem todo esse romantismo que vem lá do passado, mas você entra no século XX, que é um século programado para o fim. Né? Desde que ele surge na Primeira Guerra, na Sim, Segunda Guerra, Guerra sim. Fria, toda a mensagem é o seguinte: esse mundo vai acabar. Vai acabar. Esse mundo vai E acabar. agora com o Esse mundo ambientalismo? vai acabar. O que acontece? As próprias elites que são criadas são elites que começam uma cultura narcísica, né? Eles só Sim, pensam sim. neles mesmos. Nihilista, Então deixa-se de pensar o quê? Numa sociedade como engrenagem que tem passado, presente e futuro. É. Então você vive aquela coisa do carpe diem, que é uma Sim. estupidez. Então você Estupidez. perde toda Sociedade dos Poetas Mortos, eu adorei É. quando eu vi essa. essa... Que todo filme mundo, bosta. quando E- viu lá atrás, gostou. Chorei. Então, aí, dentro dessa lógica, faz todo sentido você querer não trabalhar, curtir Claro, os seus claro, momentos, claro. viver a sua vida. Então, Só é o que essa hedonismo. uma- Fala, pô, essa vai acabar, Exato, então mas é uma falha vamos- ontológica, diria o Toca, É. nosso amigo Toca. Diria o Toca. É até porque- a destruição da sua essência, cara. Até porque o negócio de você ter um futuro é você falar assim, não vou deixar as coisas só pra mim, ter meus filhos, meus netos, exato, meus bisnetos, exato. e não só os meus de sangue, tem as pessoas todas, né? Eu quero deixar Claro, os irmãos, sim, algum legado pela humanidade. Né? O que também serve de crítica aos grandes capitalistas que acham que também tem que usar tudo, né? A gente fala de ambientalismo, não quer ser radical e dizer, não, vamos destruir tudo. Não, cara, vamos Não, ter parcimônia imagina. em tudo, né? É. Como deve ser. O Arthur é que é um mega capitalista, ele sabe ter parcimônia. Pô. É, um se cara todo que tem mundo, parcimônia. se todo mundo fosse o Arthur, tava bom, tava. A dá o- elite. Imagina, o cara trabalhando 11h30 da noite. Pois é, né? Ainda tem que É, ouvir essa- isso, né? Tem que ouvir isso. Mas Não 11h30 da estamos muito longe, noite não. está em Londres, né? É. Daqui a pouco você vai para aqueles inferninhos que tem ali no... Os pubzinhos ali, né? que só funciona no... Baixo sorro ali. Ficou no ócio criativo o dia inteiro, né? Agora Trabalha 11h30 2 horas da por dia, noite. não, é 11 horas, tô trabalhando. Olha só. Primeiro, eu só quero lembrar ao Luigi que eu sou cristão, então esse programa eu não faço. Mas mesmo que eu fizesse, quero lembrar que aqui em pound é 6 vezes o preço. Entendeu? Não é fácil. É Ainda tem inacessível. essa. E quando a gente está aqui, não tem diária em pound. O nosso produtor dá a mesma diária, em real. Se ele puder, ele dá em rúpias, inclusive. Paga em rúpias. Ai, cara. Mas então... Mas olha só, o ócio criativo tem um problema que é uma mensagem muito boa e, ao mesmo tempo, ruim para algumas pessoas. Porque quando o cara fala ócio criativo, é que você falou, não estou fazendo nada, eu estou em casa pensando. Peraí, cara, pensar dá trabalho. Isso que os jovens esqueceram. O cara acha que pensar é pegar um balão, uma pipa e jogar no ar. Sim. Tive uma ideia, joguei uma pipa pro ar. Uhum. Né? Joguei um balão. E não é. Você tem uma ideia, você dialogar com um problema, um dilema, com a questão que você conversa hoje. Sim. E muitas das pessoas acham que trabalhar é só o trabalho manual. Então, se estiver pensando e criando realmente, solucionando o problema, ou até mesmo buscando uma solução para ganhar dinheiro, né? Se você não estiver com a mão ocupada, sentado trabalhando, escrevendo, varrendo, se você não tiver com um trabalho manual, aquele teu trabalho não vale nada. Mas essa percepção é a percepção nossa do Brasil. Não é a percepção de outros continentes. O cara aqui valoriza, e nos Estados Unidos valoriza, o pensamento. A gente valoriza o trabalho manual, entendeu? Que é um trabalho mal pago. Então, assim, a ideia do que o cara está sentado pensando, pra gente é o cara que é vagabundo. Pensar é coisa de vagabundo. Né? Então, é óbvio que não pensar em nada ou pensar merda é óbvio que é coisa de vagabundo. Mas a gente esqueceu que pensar dá trabalho. E pensar não é um movimento simples, trivial. Né? Então, de fato, você tem que aprender a pensar, que nem aprender a comer. Então, é um dos problemas que, se as pessoas na jornada de trabalho fossem trabalhar manualmente menos, para em casa, estudar, se preparar, pensar sobre... Não vai acontecer. Ou até Vai alimentar virar o espírito com algo um pouco mais teológico, mais elevado. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai virar um direito.
e esse direito vai virar constitucional, aí vai virar mais uma batalha política, porque não é um experimento, o dia que as empresas quiserem voltar, não vão conseguir, Sim. porque é um direito. Essa esquerdalhada safada vai dizer, isso é um direito, é um retrocesso, não sei o quê, e a maioria dos caras vai virar mais um dia de churrasco, chopp e álcool. Basicamente vai ser isso, e sexo. Das 9 da manhã, drogas. Não, os caras não começam a defender. Não começa a fazer os caras quererem aprovar essa porra, né? Não começa já começa a dar argumento a favor, complica. O cara pode fazer sexo todo dia, pô. Sai casar com a mulher dele, faz todo dia, se ele quiser. Sim. Hoje em dia tem até aditivos, né? Então, vai no aditivo. Vai no aditivo, segue a vida, vai ser feliz. Agora, Mas pô, é o não é pra churrasco, isso, não, né? tem outras coisas. Nós estávamos falando do churrasco, não é do Você sexo. tá pensando... Ok. Desculpem. Muito tempo longe de casa e tal. Não, mas essa história de que a gente vai ganhar esse dia e vai ficar por isso mesmo foi exatamente o que eu falei no começo. Isso vai virar pauta da Tabata, vai virar pauta do... já é, né? dessa galera. E quando o pequeno empresário fala, pô, mas isso tá ruim pra mim, vai falar, amigo, já é direito, dançou, agora segue o jogo. E aí junta com a renda fixa, né, que aí tem o pessoal que não trabalha. Fora aí, exatamente. Já vai aí o pequeno empreendedor vai ser comprado pelo grande. Vai ser comprado pela Amazon, pelo Google, exato. Que é o que aconteceu um pouco na pandemia, né? Sim. Foi a maior transferência de renda dos últimos anos, se não foi a maior da história. Dos né? pobres para os dos ricos. pobres para ricos. Dos pobres para os ricos. Transferência de renda. Esse ponto do Luigi é excelente. A pergunta é, será que o cara que está, por exemplo, tomou um financiamento para investir na empresa dele, já que ele vai ter que dar um dia a mais de trabalho, já que esse dia vai ser considerado como dia não útil e ele não vai pagar mais juros sobre esse dia, não vai precisar pagar aluguel, não vai precisar mais pagar. Nesse dia, todas as despesas da empresa, salvo o salário, podem ser perdoadas, né? Deveria ser assim. Exato. Não vai ser, né? Não vai ser, o cara vai aumentar preço. Exatamente. Ou ele vai aumentar preço ou vai quebrar, só isso. Uma parte disso foi testada nessa coisa do home office, né? Sim. O home office também é uma parte desse tipo de experimento. Eu tenho visto, por exemplo, a empresa da minha irmã já está querendo voltar. Se quer voltar é porque a coisa não deu muito certo. Né? Então, cara, é meio complicado, mas assim, tem muita gente querendo voltar. Também, tem muitas empresas da empresa, porque o que eu tenho visto é que os caras estão, assim, para manter uma estrutura física, né, o escritório, etc. Os caras estão chamando 2 vezes por semana e tal. Então, que é quando isso é a experiência que eu vejo. Não sei se isso é a maioria, etc. Total. Mas a pessoa trabalha muito mais quando está em casa do que quando vai para o escritório. Porque o escritório fechou, chegou mesmo que trabalha até um pouco mais tarde, fechou, vai para casa, esquece. Então, mas chegou em casa e é casa. Algumas empresas deu certo, tem outras que não. Tem tipos de trabalho que... Exato, mas por isso que eu falei que esse tipo de pesquisa exatamente, é surreal, porque uma fábrica é completamente diferente de uma agência de publicidade. Exato, entendeu? o cara pode fazer uma campanha de tem casa. O serviço, a indústria. A gente aqui, por exemplo, eu rendo mais escrevendo em casa do que vindo para cá. Sim. É sempre batata. Mas é por quê? Porque ali tá todo o meu... Entendeu? Tudo que eu preciso tá à mão. Não, tem coisas, por exemplo, o que aconteceu e já não foi com home office, o home office só aumentou isso, foi as pessoas perderam um pouco esse limite, esse muro que era assim, bom, existe o momento que eu estou trabalhando e o momento que eu estou em casa. Com o WhatsApp, por exemplo, isso já ferrou muito. Pô, eu nunca, ou não vou dizer nunca porque, sei lá, pode ter tido algumas emergências, mas é uma coisa que eu penso antes de fazer, principalmente quando eu tinha funcionário mesmo, direto, assim. Eu não mandava coisas às 2 da manhã, não mandava as coisas nem 10 da noite, nem ou quando mandava, não, no caso do Zap, eu falava, se precisava mandar alguma coisa, para não esquecer, eu tô mandando agora, mas não é para você fazer nada, amanhã O que acontece é que não é, a maioria dos chefes, na publicidade era ridículo. Os caras mandavam a hora, domingo, Dia das Mães, Natal, foda-se. Então, esse limite, essa linha foi expandida muito, né? Depois da pandemia. Os caras estão reclamando de uma coisa que também, é isso que eu acho. Vamos pensar na economia como um todo, que o nosso amigo Arthur é um cara que manja. Expert.
Você está falando, você está reclamando da sua jornada de trabalho. Só que é o seguinte, como é que é o seu dia? Você sai lá da periferia, pega 2h30 de ônibus para chegar aqui, para voltar para casa e pagar R$1.500 para fazer um carrinho de supermercado ridículo. Se você para chegar no trabalho levasse meia hora e fizesse uma compra com R$1.500 do mês e ganhasse, sei lá, 2 pau, você ia estar feliz, entendeu? Eles estão colocando assim, o problema é que você trabalha muitos dias. Cara, nos anos 50, os Estados Unidos, com aquele auge, eles trabalhavam 5 dias por semana e estavam felizes pra caralho, ganhando bem, com a família. Não era 40 horas, ia pra igreja. Era mais, iam pra igreja, faziam as coisas. Então, assim, os caras estão apontando pra isso, mas o problema não é esse. O problema é muito mais o macro. É o cara ganhar pouco e as coisas estarem caras. Você não ter nada e será feliz. Não, esse é o problema real. Coisa, é um achatamento do desejo do ser humano. Como se todos os seres humanos desejassem a mesma coisa. Sim. A pessoa não pode ter o direito. Eu quero trabalhar mais, eu posso, eu quero o workaholic. Sim. Eu quero ter esse direito. Não pode, porque agora é uma determinação legal, você tem que se ferrar. Você não arruma outra coisa para fazer, se vira. Peraí, pô, o cara quer ganhar mais, o cara tem. É errado ter ambição? Também tem isso, né? Hoje que transforma qualquer tipo de sentimento mais, né? Pô, quero ter mais uma vida melhor, como se fosse errado. Todo mundo tem que ser, né, lazy, tem que ser preguiçoso, vagabundo, que gosta de beber, fazer sexo, usar. Pô, tá ficando legal. Mas enfim, não, mas é isso, cara. Não, as pessoas têm cada ser humano é um universo, mais um clichê desse. Mas é isso, você precisa respeitar. Tá difícil hoje, né? Você precisa respeitar que, cara, tem gente que quer, tem gente que não quer. Nos Estados Unidos, esse ponto funciona bem quando a a jornada de trabalho é por hora, né? Sim. Pô, o cara quer trabalhar 10 horas, pô, beleza, tudo bem, você determina lá períodos de pausa, porque o cara também não pode querer se sacrificar, né? A ponto de mas é isso, pô. Eu posso dividir com você a experiência aí realmente, na época que já tive empresa, fui sócio de empresas e diretor de áreas. E aí eu digo para você que, primeiro, tem como um cara que nós pegamos uma transição geracional, a primeira coisa tem uma parada importante, que é a tecnologia. De fato, antes do advento até dos notebooks, não é nem dos computadores, do notebook, cada notebook, você poder ter flexibilidade de andar para cima e para baixo, apesar de eu nunca ter gostado, e eu vou falar disso, do horário fabril, esse negócio de 9 às 6, né? E 1 hora de almoço, vou explicar por quê, aí eu concordo, cada pessoa é uma pessoa e tem o seu perfil, mas, de fato, quando você não tinha, eu imagino, quando você não tinha nem computador, você ter o escritório, sentar, pegar folha para unir as pessoas e fazer as coisas acontecerem, sem dúvida, era muito mais eficiente estar junto lá, porque trabalho de casa com papel, aí manda o boy levar, havia uma dificuldade de comunicação realmente, mesmo, né? Comunicação e integração. E integrar as pessoas em torno de alguma coisa, né? Então, sem dúvida, o computador já mudou muito isso. E o notebook aí, realmente, essa mobilidade, até mesmo do celular, o WhatsApp, aí transforma tudo. Agora, por exemplo, eu, Arthur, quando eu trabalhava em empresa, eu, obviamente, cumpria o horário de trabalho, mas eu falava para os caras, de vez em quando, no meio do dia, por exemplo, tinham problemas das áreas, problemas que a gente tinha que resolver, e eu falava, cara, não é eu olhando pro computador que eu vou resolver. Então eu saía no meio do dia e falava assim, cara, eu vou na livraria. Eu ia lá, tomava um café, pegava um livro, parava, lia, voltava, pensando no problema. E muitas vezes, como já falei uma vez, eu trabalhava no mercado financeiro. Cheguei pro meu chefe lá, eram 2 da tarde, falei, cara, eu preciso pensar, eu vou ao cinema. E aí o cara ali em Botafogo, na estação Botafogo, cara, você tá de sacanagem. Eu falei, não tô, vou ao cinema, preciso pensar. Cara, eu tô com um problema, é que nem matemática, problema que você tá estudando. Se você ficar preso naquilo, você não vai conseguir. Não, na criação tem muito disso. Na criação tem muito disso, de você ter que desligar mesmo do problema. É o contrário, você tem que tirar um pouco, mesmo que seja meia hora, 1 hora, e voltar com a cabeça fresca. O Saramago tem uma frase ótima, né? Não, o Saramago tem uma fase ótima, que é para você sair daí, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. E é isso mesmo. Então você tem que sair, né? E isso acontece não é só na criação, acho que acontece em geral. E aí, o cara está sentado no computador, não vai conseguir. Isso aí é garoto estudando, é aquele negócio da avó. Filho, está estudando muito tempo. Vem comer um sanduíche aqui na cozinha e ele sai 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que for, para ele poder
refletir. Então, assim, a questão do home office, por exemplo, depende muito da disciplina do cara. Eu, por exemplo, eu gosto, né, sem cabotinagem, eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, eu sinto um propósito nas coisas. Então, eu me organizo. Eu mesmo de casa, trabalho, leio, até porque o nosso editor querido manda 6.000 livros por semana pra gente ler, que é uma loucura. Texto, notícia, vídeo, fake news, tem tudo. Aí a gente vai ler aquele negócio, dilúvio, uma coisa impressionante. 5 da manhã você já sabe que morreu metade da Ásia, né? Tipo, é uma coisa gostosa. Exatamente. Você acorda já com essa notícia. Não, e chega também tudo que é horário. O Fed subiu os juros, tem a ver com dilúvio. Aí você fala, peraí, onde é aí? Vou pensar, né? Vai que tem, né? Mas enfim, aí você fica naquela, mas enfim, é claro, mas depende de uma organização. Então, assim, o ponto para mim central na questão do home office, ou não do home office que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, é que as pessoas não têm propósito, elas têm função. Perfeito. Aí é uma complicação, porque os caras têm uma mera função e o cara tá lá sem saber direito o que é aquilo, para que serve e qual é o objetivo dele. Realmente, o cara de casa vai dizer, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não sei nem o que eu faço direito, é melhor eu tá lá. Eu acho que isso tem muito também de pessoa para pessoa, como a gente tá falando aqui. Porque, assim, o cara que produz mais vai ser o que mais vai se ferrar em casa, porque é o cara que vai produzir até as 11 da noite. Ele sabe assim, eu sei que eu preciso fazer essas coisas, não deu tempo, eu vou acabar fazendo. E o cara que é folgado é o cara que em casa vai se dar melhor, melhor no sentido de que vai ficar mais folgadão. Então, assim, para cada pessoa e para cada empresa e para cada tipo de trabalho vai ter que pensar. Não adianta você querer, que é o que eles estão querendo fazer, vamos sistematizar para o mundo. Todo mundo é assim, exatamente. Todo mundo quer isso. Se a empresa quer, faz, né? Assim, aí é diferente. Agora, só para reforçar essa desconfiança, se eu não me engano, aí das coisas que eu li, que o nosso querido editor manda 150 coisas, parece que teve uma empresa brasileira, acho que testou e foi um fracasso. Pois é, então, assim, em cada país ainda testou por 6 meses e parece que foi um fracasso. Eu estou falando de... Não, se for no Rio, por exemplo, sempre vai ser um fracasso. Mesmo Rio... as que funcionam são um fracasso. Não, no Rio já se trabalha. No Rio as que dão certo são um fracasso. No Rio e em Brasília. Os caras trabalham duas vezes por semana. Então, exato. Você pega político. O político tem um monte de coisa. Se desse certo, o Brasil exatamente. Os caras trabalham de terça a quinta e vão falar que... É o tipo de reengenharia social que os caras estão fazendo desde o fim da Guerra Fria, entendeu? Para mim tem cheiro, o ser humano. Para mim tem cheiro de PCO. Quando eu fui lendo as matérias, assim, primeiro eu ainda falei, legal, uma ideia que se funcionar realmente. Depois eu fui lendo as matérias, tava todo aquele marxismo e meio um marxismo antigo, assim. Todos os argumentos, todas as coisas. Eu falei, cara, não tá... Eles não sabem o que querem. E vem daquela galera, né? Mas é isso, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito falar sobre isso, né? É um movimento grande, é mundo inteiro, né, bicho? Mas você vê que não é um movimento natural também, né? Não. Um monte de ONG que cara, como todos esses movimentos, né, cara, eles são forçados. Não, só do fato de ser mencionado no Fórum Econômico Mundial, os caras estão fazendo diretrizes para o ser humano, não é diretrizes para, vamos tentar organizar economicamente uma disputa justa entre países. Não, os caras querem refazer o ser humano. Né? Por quê? Porque eles querem tudo para eles não querem dividir. Né? Mas sempre com o discurso de, olha, eu só quero seu bem. Pro seu bem, você não vai ter nada, você vai ser feliz. Deixa comigo, deixa comigo. Eu vou ter tudo, eu vou ter jatinho, eu vou ter Porque eu não sei ser feliz, sabe? Então, mas olha, todo esse meu esforço é para fazer você feliz. Bicho. É o neofeudalismo. Então, olha só, quando você vê esse negócio, é revoltante, dá vontade. Eu não sou trotskista, nem duguinista, nem nutricionista. Mas eu andando hoje nessa rua aqui em Londres, que é a New Bond Street, e é interessante que ela se chama New Bond Street, porque existe a Old Bond Street. Óbvio, né? Bom. Se fosse no Brasil, a gente estaria se sacaneando, mas como o cara, né, aqui, o pessoal acha chique. Mas, olha, é revoltante, porque são esses caras que têm um nível de consumo de luxo absurdo, a ponto do cara cobrar, sei lá, £1.000 um tênis,
Aquele de de você- 7 mil? De 7 mil? ele vai chegar lá. Mostra a foto aí. 7 mil. Aí você vai numa Harrods, por exemplo, que é uma loja, cara, um magazine gigante de 6 andares. Cara, assim, é uma quantidade absurda de roupas, absurda. E aí você pega assim, aleatório numa arara, tipo assim, você acha que é Shopee, né? Gostei dessa camisetinha aqui, desse casaco. Aí você olha o preço, é tipo assim, 6.800 pounds. Aí você fala, 6 mil? Não, tá errado. 6 mil dá 42 mil reais, mais ou menos. É isso aí. Você fala, cara, tá doido, vou embora. Só que esses caras estão continuam com um nível de vida absolutamente alto, e vem com essa historinha pra gente de que você não vai ter nada e vai ser feliz. Só que o nível de vida dos caras aqui é sensacional, velho. Então, assim, no final das contas, o que o cara tá contando a história é pra gente fazer um sacrifício brutal. E, aliás, tem um problema, olha só, fazer uma conta que eu vi hoje, que eu não tenho número, que eu ia falar no próximo Já é Economia, tá na pauta, mas não tem prejuízo de falar aqui. Se você pegar os 45 países mais pobres do mundo, eles representam 25% da população mundial e apenas 1% do comércio internacional. Aí vem um cara e fala assim, a partir de agora nós só vamos comprar de empresas que sigam a pauta ambiental. Aí você pega um país, por exemplo, como de onde a minha filha veio, Malawi. Malawi não produz nada, produz amendoim, castanha e tabaco. É a produção do Malawi. Aí você fala assim, tá bom, agora o cara vai fazer isso, vender amendoim ou nuts, sei lá, no ESG, não vai vender. Não vai. Quem mais vai comprar? Os caras vão morrer de fome. O cara já é pobre, velho. O cara não vende nada. Então isso tudo é uma barreira tarifária para continuar dizendo que as empresas agora vão continuar com altíssimo padrão de vida que esses caras não vão poder nem mais vender aquilo que poderiam. E provavelmente vai haver algum empréstimo milagroso dado do Banco Mundial para alguma galerinha lá, para, teoricamente, só essa turminha, a uns juros altos, poder refazer as práticas deles de ambientais. Né? Então, no final das contas, é mais empréstimo. É um empréstimo para o cara, senão ele está fora do mercado. Que é o que o Macron falou em relação aos produtores brasileiros. Né? Falou, olha, esse acordo europeu é muito ruim porque o Brasil vai ficar competitivo aqui e o Brasil precisa aplicar as leis ambientais no Brasil para poder vender para a Europa. Pô, mas é caro, não se preocupa, a gente empresta dinheiro. São os canalhas, né? Exato. Esse é o jogo. Então dá vontade de quebrar tudo mesmo. Dá. Né? Não no Brasil, por favor, gente, estou falando fora. Por favor. Fora. A gente não quer quebrar nada aqui. Dá vontade. Muita. Você foi falando, eu fiquei pensando, o cara deve pensar assim, você falou a palavra-chave, vocês são muitos. Nós, como somos poucos, a gente pode continuar consumindo aqui, mas como vocês são muitos, vocês têm que se sacrificar. A gente não vai acabar com o mundo porque, sei lá, nós somos 1% da população. Exato. Então a gente não vai acabar com o mundo. A gente precisa até de um certo luxo para poder salvar vocês, sabe? Eu acho que no fundo tem um eu não sei quem que falou, o arquipélago Gulag, o Solzhenitsyn. Eu não sei o final da... Não é muito fácil de pronunciar, né? Ele diz isso. Ele via que sempre o cara tinha que dar uma justificativa para si. Ele nunca era mal, assim. Eu sou mal mesmo. A justificativa desses caras é essa mesmo. A gente fala zoando, mas é exatamente isso que ele pensa. Ele fala, eu preciso. E alguns acreditam. Vocês. Eu acho que a maioria acredita. Alguns. Não, acredita, eu digo, nessa mentira que ele está contando para ele mesmo. Sim. Não que ele sim, vai salvar o mundo. Pega todas essas fundações. É super nobre o propósito. Né? Eles acham que é nobre. Tem um texto do Dostoiévski que alguém postou hoje lá, que é interessante, que ele fala que o mentiroso ele vai desenvolvendo tanto o vício da mentira que ele começa a acreditar. Ele falou, mas alguns segundos ele deve pensar, puxa, eu realmente acredito nesse troço, mas aí ele falou, em 2 segundos o cara volta atrás. Não, cara, eu sei que você é um canalha, ele fala pra ele mesmo. Foi o Tozeto, eu acho, Orlando Tozeto. Ele falou isso, foi o Tozeto, né? Que postou, Então é isso. Falando do Lula, não sei por quê. Não sei qual foi a associação que ele fez. Enfim. Muito bom. Então, mas a canalice desse caso é tão grande que entra esse neomalthusianismo que a gente fala tanto aqui, porque
ele vai chegar para esse pessoal que está pobre, aí ele cria uma porção de barreiras para o cara se desenvolver, e aí no final ele vai dizer assim, pô, você não consegue pagar suas contas. Você não consegue. Então, como é que você pode ter tanto filho? Melhor você não procriar mesmo, exatamente. Então é um absurdo, veja só, não é nem melhor, é um absurdo você procriar. Porque você não consegue sustentar, então é melhor abortar. E aí comemora-se na França o aborto na Constituição como um direito fundamental, e no Canadá então você vai ver as duas pontas, né? Você não pode sustentar, quer dizer, o cara, olha a inversão, o cara cria toda uma estrutura onde você não consegue se sustentar, e aí, obviamente, porque você é uma massa de inútil agora, você não pode mais ter filho, pode morrer. Então, e aí vem essa jornada de trabalho, para mim é só mais um passo nesse grande, dessa grande figura que está sendo feita, porque no final... mais uma pecinha. Foi o que o Terry falou, ele não vai chegar pro cara que ganha 2 contos, que mora lá na Zona Leste, e vai dizer, olha, você vai ter uma vida melhor, ou nós vamos te pagar mais. Você vai trabalhar menos para continuar na mesma merda, tá, entendeu? Sim. Exatamente. Com um dia a mais para gastar, para ter custo. Para ter custo. E talvez você não teria se você estivesse indo pro trabalho. Exato. Exato. Tem isso, né? Tem isso, quer dizer, e aí o cara vai dizer, nossa vida vai ser melhor. Por quê? Porque, de fato, tem isso, eles querem botar o trabalho como uma coisa pesada, penosa, ruim, que é mal. É legal ser bolsista. O bom é ser bolsista do Bolsa Família. Isso é que é bom. Pior, ficar em casa ser e alguém trabalhar com você. Hoje é ser youtuber. Ser influencer, abriu um Instagram com 1 milhão de seguidores. Mas é engraçado que você falou que o Brasil ele valoriza o trabalho manual, mas tem também o oposto disso, no Brasil também, que são as elites que acham que trabalho manual é coisa de... que nem a coroa, quando veio para o Brasil e ficava sendo carregada e achava que andar já era uma coisa meio... coisa de pobre, ficar andando por aí. Andar é Xangai. Que é meio aquela coisa do funcionalismo público. Cara, cheguei aqui, eu tô na máquina, eu vou fazer... Claro que tem bons funcionários públicos, até o Tozeto que a gente acabou de falar é um. Tá cheio. Mas a gente vê, cara, que é uma postura, às vezes, dos caras, né? Ultimamente até tenho me surpreendido, porque não sei se o que aconteceu, várias vezes poupa-tempo, essas coisas, fui muito bem atendido. São Paulo. Mas, cara, a gente sabe que tem, eu já peguei também muito cara, que o cara é folgado mesmo e sabe que ele, eu tô aqui, já vitalício, né? É vitalício essa porra, se quiser tem, é isso aí, se não quiser que se dane. Então tem essa coisa, essa relação do trabalho como uma coisa meio, é o que você falou, a Bíblia ensina que o trabalho tem que ser para louvar, é um propósito maior, para dignificar você como ser humano, filho de Deus. Não é para só uma coisa que, vamos lá. E até melhor para você. Sábado, eu fui numa padaria, cara, o atendente deve ganhar uma mas o cara tava numa felicidade, o cara atendeu a gente tão bem, que você falou, cara, esse cara é muito mais feliz que um monte de funcionário de corporação aí que tá indo todo dia ganhando bem, mas não vê propósito, não tá aí. E é um cara que tava servindo mesa, entendeu? Então, essa postura também é uma coisa que a gente não vê por aí, as pessoas ensinando, né? Pô, o trabalho é muito mais que isso, é muito mais do que... É aquela coisa de arrumar a cama com esmero, falando, eu estou fazendo isso para Deus também. Tem muito mais valor um cara assim, um porteiro que te dá bom dia, que Sim, você dá bom dia, os cara lá do que o cara é alegre, então, exatamente, do que uma almofadinha que olha feio para todo mundo só porque ele ganha 10 mil reais, 20 mil reais. Exatamente. Grande meu amigo, grande é isso, não é isso que te faz um ser humano bom ou ruim, né? A sua postura diante da vida, a sua postura diante de Deus, né? Em última... E diante dos irmãos. Em última análise, exatamente. E Deus botou o filho dele aqui justamente para amem uns aos outros, né? Eu sempre sempre dou exemplo do Pomar aqui, Pomar da Vila, fazendo propaganda descarada e eles não me pagam um tostão, filho. Sabia. Mas o pessoal trabalha numa alegria lá, eu não sei se os salários são melhores. Eles devem botar um remedinho na água. Sei lá, devem dar cocaína pros caras. Não pode falar com que corta. Mas os caras trabalham numa alegria, cara. Você chega lá, eu sempre falo isso, às vezes eu estou meio chateado, mas você entra lá, bicho, você sai de alto astral.
Porque a moçada trabalha com alegria mesmo. Isso não tem preço, cara. E aí O cara tem uma vida muito melhor do que o cara que tá ali, funcionário público que fica ali, ou mesmo o funcionário privado que tá de saco cheio fazendo... Até às vezes a gente tá num dia né? assim, O médico, né? o médico que... Estavam comentando ontem também o caso, a minha tia que faleceu no ano passado, estava muito ruim. Aí, passou de 10 médicos diferentes, por isso que eu falo, então, muito cuidado com a comunidade médica. Tem muito médico bom, mas tem muita porcaria. Muito. Aí, ele explicando o caso para a médica, não, esse papinho eu já conheço. Aí ele falou, primeiro é o seguinte, essa minha irmã, papinho é o você vai tratar minha irmã com respeito, entendeu? Eu disse, cara, e eu não quero mais ser atendido você, chama outro médico. Aí, fomos ver o House. Não, eu ia salvar a vida não, não, brincadeira. Até parece que tem um House aí. O House é só na ficção, cada esses esquina aqui. House assim só na ficção. Então é isso, cara. Você pega, os caras eles não estão dignificando a profissão que ele escolheu, quer dizer, olha o nível de que baixeza, teoricamente é uma vocação, né? Exato, Medicina, o cara especialmente, não escolheu isso. Não está feliz, troca. Né? Enfim, né? Você vai ter um dia menos, pode trocar. Escolhe outra coisa para fazer. Não, e sobretudo medicina, né? O seu avô sempre falava que é um sacerdócio. É um sacerdócio. Né? Meu avô é uma história até meio triste, porque o meu bisavô era médico, e de vocação também, e meu avô, como normalmente muitas vezes acontece, de pai para filho. Meu avô foi médico a vida inteira, só que meu bisavô falou, não, é uma vida muito sofrida, vai estudar outra coisa. Meu avô acabou estudando farmácia. Não, advogado. Direito. Foi bem, se deu bem na vida, assim, tipo, foi até funcionário público. Foi um excelente funcionário público. Era do Ministério... Só avô por parte de mãe, tá? Não é meu pai. Só que assim, a vida inteira ele foi o médico da família, porque ele estudava medicina até morrer. Ele queria... ele lia os livros. Quando alguém ficava mal, perguntava, pô, vô, que isso aqui? Toma, sei lá, não sei o cara tinha um olho assim, então, esse é um outro ponto. Diagnóstico, ele diagnosticava. E aí, cara, você fala, o cara pra medicina, o cara escolhe só por causa da grana, ele vai ser infeliz e vai infernizar a vida de todo mundo. Aí a gente entra num outro ponto, que é o seguinte, que é essa parte do Brasil ser, assim, talvez um dos países, não vou, mas assim, que mais destrói vocações, né? Justamente porque a gente ignora essa ideia, né? É só o prazer ou o dinheiro. Ou o dinheiro, exatamente. Entendeu? Então você destrói aquilo que está no ser da pessoa. Que o meu bisavô não entendeu, que é como se você... Que pode virar dinheiro, né? Normalmente se você segue a vocação... Se o fim não for só isso. Conversas de família rendem muitas coisas. Outra coisa, por exemplo, olha o grau, né? A pessoa, um garoto escolheu ser músico, queria ser músico, e aí a família quer outra coisa. E aí sabe o que ela fez? Falou, eu vou te apresentar uma psicóloga. E ela tentou convencer a psicóloga a dizer para o menino desistir da música. Cara, olha o nível. O horror, gente, entendeu? Assim, mostra-se uma confusão. E aí é isso, o brasileiro, enfim, no caso, é um confuso a confusão mental é gigantesca, né? O cara às vezes até ganha bem, ele torra na balada. Ele vai pra balada, torra tudo. Mora num lugar horroroso, vive de uma maneira... Não tem namorada, não tem amigos, não tem nada, e acha que ele tá vivendo. Porque ele tem um tênis de R$2.000. Isso aí. Tênis de Londres lá. O tênis da Balenciaga. Entendeu? Isso mesmo, cara, então, assim, quando a vocação, aí é que tá, quando a vocação e o trabalho, às vezes assim, vai ser sofrida a sua vida, que nem meu bisavô falou. Exato. Ele falou, cara, mas é aquele sofrimento bom, que é o sofrimento assim, é o sentido da minha vida. Exato. A Madre Teresa de Calcutá vivia sofrendo, mas imagina se ela não era felicidade, alegria. De Deus, só para ver pelo semblante dela. Exato. Por quê? Porque aquilo tinha sentido. Se você dá sentido para a vida, e o trabalho é a mesma coisa, ele pode ser sofrimento e pode ser realização. Vai ser 80% do tempo sofrimento. Difícil, mas não é um sofrimento. Não é o sofrimento. E o sofrimento não é algo ruim também nesse sentido, entendeu? O sofrimento, eu tô aqui, tem um propósito. O propósito é maior, né? É aquele que o fim justifica o meio. Nesse caso, o fim é bom, justifica o meio, né? O meio, o propósito é o quê? Chegar o quê? Chegar no céu. E o clássico da academia. Você vai lá, é ruim, mas é por um motivo. Fala, Arthur. Arthur, desculpa, Arthur. Arthur vai dormir. Ainda não, tô quase, mas não dormi não. Mas eu notei um ponto que o Trelli disse lá atrás.
que eu não concordo muito, mas que é muito bom. Que ele falou da questão das elites no Brasil, do trabalho manual, e aí tem a ver com a vocação, mas que é o seguinte, antes de falar dela, se você pensar aqui, até a gente falando de Deus, né, que o próprio Paulo fala, olha, se você estiver comendo, bebendo, não importa o que você está fazendo, faça tudo para a glória de Deus, no final a tua vocação, o teu trabalho, é o tempo todo pensando em Deus, porque todos os dons que você recebeu vieram de Deus, então você está usando para Ele. Seja desentupir privada, fazer música, escrever, um livro, aquilo tudo é um dom que Deus te deu, você recebeu de graça, né? Um dom, uma graça. Então, de fato, você tem que fazer para a glória de Deus, o que é uma responsabilidade enorme. Porque até fazer uma planilha de Excel, o cara tô fazendo uma planilha de Excel, até isso você tem que fazer para a glória de Deus. Então, olha o nível de exigência que o próprio Deus te dá, e ele leva a sério o seu trabalho. Como te deu um dom, que é brilhante, que obviamente está às vezes corrompido pelo pecado, mas você tem que usar para glorificá-lo de quem veio. Mas aí vem a questão da elite, porque voltando até o próprio Cristo era carpinteiro. Você imagina que doideira, antes de começar o ministério do Senhor Jesus, imagina ele trabalhando lá, teve um malandro que comprou uma porta, feita pelo próprio Deus, e ele não está nem sabendo. Essa porta tá bem feita, o moleque é bom. Pô, esse banco aqui tá Eu legal, nunca tinha pensado nisso. Quem é que fez esse banquinho aqui? Foi lá, foi Deus. Foi Deus. Esse é o banco, entendeu? É feito pelo próprio Deus. Quer dizer, Deus mostra que essa é a função que ele dá no exemplo. Eu quero que vocês aprendam, né? Sejam produtores e tal. Mas, quando a gente fala de elite, veja só, não é que a elite ela não valoriza o trabalho manual e valoriza o intelectual. E me desculpem as elites brasileiras, a elite não valoriza o trabalho, porque ela acha trabalho. que tudo é dado. É o hedonismo. Então ela merece, porque ela nasceu assim. O universo lhe deve. Né? Então a elite brasileira ela é fundamentalmente anticristã, porque ela acha que aquilo tem que ser dado, simplesmente porque ela é. Então ela é quase Deus, sabe? Quem você é? Eu sou aquele que sou. É a resposta que ele te dá no Brasil. Então ela não valoriza o intelectual, porque ela também não aceita que o cara de baixo estude. E quando aquilo, ela vê que aquela pessoa está desenvolvendo uma ideia que é superior àquela educação que ela tem, ela imediatamente age para deixar o pessoal medíocre. Então, assim, não é que ela não valoriza o trabalho intelectual, é o manual e valoriza o intelectual. Ela não valoriza nenhum trabalho. Nenhum trabalho. Entendeu? Essa é a minha percepção. Ela simplesmente acha que tudo que ela tem é dela mesmo e assim tem que ser. Mesmo que ela não trabalhe, mesmo que não faça por onde, mesmo que ela tenha responsabilidade nenhuma perante a sua vida nem a de terceiros. Então ela é fundamentalmente, no Brasil pelo menos, anticristã. Olha, e falar em sofrimento, eu estou começando a sofrer. Está demorando muito para acabar esse programa. Não, brincadeira. Ir para os mas eu acho que bom, concluindo... Redução da jornada de trabalho. Acabou o programa. Pronto, vamos reduzir a nossa jornada. Acabou. Boa. Não, mas eu acho que a conclusão é que essa ideia é uma vigarice, é uma roubada. Né? A gente já desconfiava, mas o Arthur nos clareou mais o coisa. Eu? Porque vocês sabem tem essa visão macroeconômica, geoeconômica. Aqui é tudo cabeça no... Olha só, não precisa de nada disso. Eu só seguir a Bíblia. A primeira coisa que Deus falou pra gente depois da lambança lá do Adão e Eva foi o seguinte, com o trabalho do seu rosto você vai ganhar o seu pão e vai ser isso mesmo. Sim, vai ser punk, meu camarada. Isso é pra gente. Mas meninas ainda tem a questão do parto, que é meio chato. E a natureza toda apagou o parto. Não, é meio chato, mas elas não sofrem com as nossas gripes também, né? Exatamente. Vem com esse papinho nada de que, chega perto a uma gripe. É isso, entendeu? Não, então, é o mínimo, né, que elas têm que carregar por ter nos tirado do paraíso. Teve essa discussão no Twitter comigo esses dias. Que eu falei que Adão falou que foi a Eva. E o cara falou, não, mas a Eva é que deu o fruto, Adão estava certo, ele não fez nada de errado. Eu falei, tanto é que Deus deixou ele no paraíso e só expulsou a Eva. Né? Os caras também... Não, ele culpou a Eva e a Eva culpou a cobra, o demônio. Assim Você sabia que tem religiões, tem segmentos, né, de grupos em que cristãos
E judaicos também, judaicos, em que quem carrega o caixão é a mulher, era a mulher, para lembrar o homem que foi ela que abriu o caminho para a morte. Uia. Você vê, esse pessoal sabia o que fazia, a gente agora aqui. Não tô tão errado. Tá errado. Mas a questão Não, é mas sem essa, pensar sacanagem. pela lógica da criação, cara, não faz nenhum sentido. Não trabalhar. Não trabalhar. Não trabalhar. Não faz Sim, nenhum sim, sentido, sim. né? E até, eu não sei se eu tô viajando aqui, mas eu acho que trabalhava-se no paraíso também, só que não tinha o fardo do trabalho. É aquela época que eu não lembro muito. Eu não tô lembrando. Perdi a Não, memória. mas você está certo, inclusive, biblicamente, o que nós vamos fazer no paraíso não vai ser ficar sentado lá do patrão. Olhando o céu, exatamente. E como se a gente estivesse fumando um negocinho, batendo papo, fala, pô, que maneira que você criou, que parada show. Deus fala que nós trabalharemos lá, continuaremos Sim. construindo o reino, claro. Porra, jura? Mas qual é a jornada? Sem fardo. seis um, vamos seis trabalhar Tomara muito. que ele me mande para um planeta que ele criou em 3 dias e descansou 4. E para aqueles que querem se aposentar, achando o seguinte, pô, tu quer me aposentar e morrer logo para descansar, a Bíblia traz mais notícias nesse sentido, porque a Bíblia fala que nós trabalharemos junto a Deus para a eternidade. Portanto, se você está a fim de pensar em ficar naquela rede, aposentado no céu, ganhando sua bolsa anjo, esqueça, não vai rolar. Não, Bolsa Anjo é legal. E é isso Bolsa mesmo. Anjo. Bolsa Anjo é Cara, bom. mas faz todo sentido, porque no céu a gente também comia, tanto é que tinha um fruto. Exato. Ou seja, o que não tinha era fome, não é que você não... E comer tinha devia Eva. ser bom, né? Oi? Perdão, senhor, perdão. Que A gente é? comia, tinha o fruto, tinha Eva. Tinha um perdão. monte de Tinha coisa Eva, pra comer. tinha coisa pra comer, é verdade. Vai começar a queimar aqui. Não, mas Combustão é- espontânea. mas é Se o isso aí. Lucas estivesse aqui, já tinha pegado Ah, fogo. porra, o Lucas, por isso que ele não vem mais. E aí a gente não falou muito de um assunto que eu acho que a gente tem que fazer um programa só para isso, que é o lance dessa coisa da IA, né? Que vai realmente mudar tudo. A gente passou rapidamente. aqui. É que eu sei que, foco, né? sei que o editor gosta desse assunto e ele vai, para ele não Não, reclamar. a IA Mas vai a gente tomar fazer um programa muita mais produção, voltado. Puxa porque- saco e formiga dá em todo canto. Não, eu sou CDF, o meu trabalho eu levo a sério e louvo a Deus. É isso aí. Não, mas Então é isso, né? é isso aí, eu acho que matamos Quer o acrescentar assunto. alguma coisa aí, Arthur? Não, tá ótimo, já deu. Por hoje é só, fim da jornada de trabalho. Fim da jornada de E trabalho. vamos comemorar 1º de maio, trabalhando. Pois é, Obrigado. 1º de maio, que foi quarta-feira agora, Trabalhando. mas a gente continua trabalhando tanto na quarta-feira quanto ao sábado. Quanto que hoje, foi quanto porque- amanhã, tá, quanto entendi. depois. Como sua Não, na mãe, quarta- como seu tio, como como- seu avô, como sua... Na quarta-feira vamos trabalhar, vai ter Como gravação advogado. na quarta-feira. Tem gravação na Vai ter quarta-feira. gravação. né? Sim, dia 1º de maio. 1º. Dia 1º estaremos... Porque a gente Aliás, não é comunista, esse feriado comunista aí. Pecado mortal. O Arthur também vai estar na parada também? Não Eu sei, acredito, 1º de maio, acho que já não, né? sei, Ele é o capitalista O cara mora trabalha aqui. um dia só por semana. A jornada dele é... 1 por 6, né? É invertido. Agora ele vai pros que underground mergulhador lá da do... Petrobras. Trabalha um dia e descansa 6. Fala. É que nem mergulhador da Petrobras. Por Fica aí. 2 dias na plataforma, 5 em casa. Acho que é isso, né? Não. Mas Mas aí, aí, mas aí, né, bicho? Não, ali tem O trampo do tem cara motivo, é... A piloto também tem essas coisas, piloto de tem avião. umas- né? tem umas- Isso. Não, Aí tem tá tinha um programa, só para finalizar, que se chamava Os Trabalhos Mais Perigosos Porra. do Mundo. Ah. Tem os caras que trabalham um dia só. Um dia só, folgam Porra, aqueles caras quase um mês. que Caçador de caçavam caranguejo. Caranguejo naqueles... lá no Mar da Rússia. Puta, lá. É. Não, tem uns de plataformas em alguns lugares que o cara tem que descer a 800 Nossa. metros. Não, Isso é trampo. bicho, isso Mas Isso aí é que tá. trampo. Isso é É trampo. exatamente E o nosso ponto aqui. É isso Não aí. dá pra tratar esse cara igual o cara. Exato, né? não, vai ter agora. O carvoeiro- Vai trabalhar 3 dias agora. É. Um só. O carvoeiro tratar igual o cara do Exato, escritório. exato. Entendeu? Não, é muito. Engraçado, para esses trabalhos ninguém quer cota, né? Ninguém quer. inclusão. Porra, bicho, Esse trabalho, caçar caranguejo no Mar da Rússia no inverno, ninguém quer cota. Ninguém pede. Não tem Tá minoria. faltando ali uma mulher, tá faltando um anão. Não tem, essa aí não tem. Não. falta. Exatamente. Faltando um anão é, bom. Igualdade de igualdade de Anão condições lá serve no- de isca pros caranguejos. Tá merda.
Não, corta isso aí. Não, pode deixar. Tá no final do programa, ninguém vai ver. Então tá bom. Falando no final do programa, não esqueçam de compartilhar, de comentar, de xingar, de fazer corte, falar que a gente falou bobagem, qualquer coisa. Muito obrigado, valeu, Arthur. Valeu, Arthur. Vai dormir. Só não vai, chute no vai saco pro de sono. novo, hein? É isso aí. Aquele abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Até, valeu. Até a próxima. Até a próxima.